dele com cânticos. Sabendo que o Senhor é Deus, foi Ele no nosso que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aleluia. Isso é um convite para nós estarmos celebrando a Ele com toda a alegria do nosso coração, porque Ele é o nosso Criador, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e é Ele que está aqui conosco e deseja receber de nós a verdadeira adoração. Aleluia. Nós estamos aqui, ó Pai, para render graças a Ti, para Te louvar na beleza da Tua santidade, porque Tu és o nosso Deus. Bendito e amado Pai, querido e santo, recebe o nosso culto, Senhor, recebe o nosso louvor. Ó Deus, e venha falar conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Esteja, Senhor, tirando de nós toda inquietação, toda preocupação, tudo que não provém de Ti, Pai. Seja abençoando o Teu povo, guardando a Tua igreja, Senhor, abençoando e guardando as nossas famílias, nossos filhos, Pai. Ó Deus, a nossa família, enfim, Pai, a nossa casa. Deus, em nome de Jesus, derrama da unção do Teu Espírito neste lugar, sobre cada vida, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Achou? Esse me tem verdade. Glória a Deus. Bendito seja o Deus. Glória a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Senhor é digno de louvor e de adoração. Digno de levantar as nossas
Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. O Senhor diz: os meus olhos passeio para a terra, por toda a terra, procurando alguém que me adore em espírito e verdade. Senhor, nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te glorificar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha nos ensinar, Senhor, nos ajudar a fazer isso, Senhor, a te adorar em espírito e verdade. Nosso prazer é estar, Senhor, na tua casa, Senhor, ministrando louvor, Senhor, sendo, Senhor, glorificando, Senhor, seja cantando, Deus, seja, Senhor, adorando, Deus. Nós queremos nessa noite dizer, Senhor, que tu és o único Deus, Senhor, o único merecedor de louvor e de adoração, o único que merece o levantar das nossas mãos, o dobrar dos nossos joelhos, Senhor. Nosso prazer é estar na tua casa, Senhor, ministrando louvor, Senhor, ministrando o teu amor, Senhor, contando, Senhor, os teus grandes feitos, Senhor, para que todos conheçam e saibam quem é o nosso Deus, quem é o Deus que nós adoramos, quão grande é o nosso Deus, Deus forte, poderoso, invencível nas batalhas tu és, Senhor, digno, fiel, justo, verdadeiro, Senhor. Nós te amamos, Pai, nós te adoramos. Receba nossa adoração, Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor. A nossa gratidão por estarmos aqui, Senhor. Receba, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vida, cada um que aqui está, Senhor. Nós queremos te oferecer a nossa vida, Pai. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, Deus da glória, Deus santíssimo.
bocas e jamais parar de exaltar ao nome do Senhor e dizer quão lindo Tu és, Senhor, quão maravilhoso Tu és santo e poderoso e grandioso, Pai. Obrigado, Papaizinho querido, por estar neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, por Tua presença neste lugar. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso coração aquebrantado, Papaizinho. Tu és quem vem, nos fortalece, que renova as nossas forças todos os dias, que nos faz mais que vencedores. Todos nós temos luta, sim, mas nós temos alegria em nosso coração, porque sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque um dia o Senhor Jesus virá nos buscar a sua igreja santa, ó Deus, que Tu possas achar em nós os verdadeiros adoradores, ó Pai. Vai abençoando os Teus filhos nesta noite, vai abençoando cada irmão que está aqui, ó Deus. Tu conheces as suas necessidades, ó Pai. Tu conheces os seus anseios, seus sonhos, Pai. Vem de encontro com aquilo que Tu queres para nós, aquilo que Tu tens para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Manda mais almas para este lugar, mais vidas, ó Deus, sedentas de Ti, da Tua presença, Pai. Pessoas que vão querer compromisso contigo, ó Deus, que não vão olhar para as pequenas coisas, para os erros, para as dificuldades, mas vão olhar para Ti, ó Deus, porque Tu tens que ser o centro de tudo e de todas as coisas, Pai. Obrigado, Senhor. Nós podemos sentir a Tua presença neste lugar, e por isso que nós somos gratos a Ti, Senhor. Continua aqui, continua recebendo a nossa adoração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia e glória a Deus. Oh
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O pastor faz uma oração em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos na beleza da tua santidade. Obrigado, Deus, por cada vida. Abençoe, Senhor, vai ao encontro das necessidades de cada um que tu conhece, muito bem, Senhor, e enche esse lugar. Toma, Senhor, as nossas vidas. Nós queremos dar a ti, Senhor, aquilo que é devido: a honra, a glória, a majestade, o império. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio que temos de te conhecer a cada dia mais. Abençoe cada pessoa que está nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Jesus é a nossa única esperança de vida. Aleluia. Convite, fui a
por nos dar esse momento de adoração a Ti, Pai. Recebe, Pai, como um cheiro suave. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração dentro da Tua presença, para que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, venha penetrar no nosso ser, e como uma terra fértil, Senhor, possa receber essa semente, Pai, e possa germinar, Senhor, e possa crescer e frutificar em nossas vidas, Pai. E no nome de Jesus nós oramos, Pai, pelo Teu servo que estará ministrando, sendo vaso nas Tuas mãos nesta noite, Pai. Guarda a sua vida, Pai, em nome de Jesus nós oramos, e guarda a Tua igreja. Amém, Jesus. Pastor Robson. Amém? Amém. Boa noite. Amém. Graça e paz. De novo, estamos aqui com vocês para que a palavra de Deus ela seja colocada através de uma maneira simples. Eu coloco sempre Eclesiastes 7, 29, né? Que eu digo que tudo que eu aprendi se resume nisso, né? Que Deus fez as coisas simples e direitas, e nós complicamos tudo, né? Então hoje, nesse mesmo espírito que nós cantamos, esses louvores, eu quero dizer para vocês que eu peço ao Espírito Santo de Deus que Ele continue conosco, e que não seja o Robson que vai levar a palavra, mas sim que venha essa sabedoria do alto, venha com poder. Deus sabe que a gente passou a tarde inteira, desde que o pastor falou, orando, entendendo o que é melhor para cada um, a palavra de Deus e não a pessoa que vai pregar, e que Deus realmente nos diminui. Estamos em um tempo difícil, que nós não estamos deixando morrer o nosso eu. E a própria Bíblia diz, né, que nós matemos o nosso eu e ele vai nos matar, porque nós estamos com uma dificuldade de nós entendermos como cristão o que é servir Jesus e o que é ser discípulo. Amém? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu lhe peço que nesse momento, Deus, o Senhor nos coloque diante, Senhor, da Tua palavra, e que realmente nós sempre colocamos que nós não somos nada diante da Tua grandeza, mas o Senhor diz, Pai, lá em João 6,44, que o Senhor atrai, é o Senhor que atrai para Jesus, é o Senhor que atrai para que nós possamos estar aqui. Se cada um se deslocou dos seus lugares, eles podiam estar fazendo tantas coisas em casa, mas eles vieram aqui atraídos pelo Senhor, porque o Senhor tem algo maravilhoso, sobrenatural, para que esse povo teu aprenda, Senhor, a Tua palavra e continue firme em tempos difíceis. Mas nesse tempo difícil, graças ao Senhor, a Jesus Cristo Nazaré, nós podemos encontrar na Tua palavra algo forte, algo poderoso, algo com graça que venha dos céus, e que nessa noite todos nós sairemos daqui para ter uma semana abençoada, cheio e forte. Sabe por quê? Porque o Senhor mesmo diz que tudo posso naquele que me fortalece, e nós dependemos do Senhor e não dependemos de homens. Amém? Amém. Amém. Então a palavra de hoje, meus irmãos, que Deus, nesses anos e anos de luta, de trabalho, estudando muito sobre a palavra de Deus, está lá em Jeremias, no capítulo 29, e do versículo 11 e 13. Então, quando todo mundo achar aí, dá um graças a Deus, dá uma glória a Deus. E uma das coisas importantes que eu tenho observado nesses últimos tempos é a necessidade de nós termos a Bíblia. E às vezes as pessoas assim, mas é bom ter um celular, né? Eu sei que é bom ter celular, mas muitas vezes eu tenho observado que quando um pastor pede para mim as Bíblias, gente,
É uma dificuldade de pessoas do nosso lado que estão há 1 ano, 2 anos, 7 anos de igreja e não conseguem encontrar aonde está, às vezes, Jeremias. E passa-se todo culto, às vezes, eu olhando para o lado e as pessoas não acham. E sabe o que tem acontecido com isso? Tem acontecido que não basta só no domingo na igreja. Nós temos que, além de tudo, em casa, estudar e procurar e entender de Gênesis e Apocalipse. Todo mundo achou? Eu vou pedir, como que é o teu nome? Luiz, tu podia fazer a gentileza? Pode sentar aqui assim, que daí fica melhor aqui? Mais fácil. Isso. Vamos ler então o que está em Jeremias do 11 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de eu começar nesse tema, e que eu gostaria que vocês guardassem, e uma das coisas também que nós temos que começar a entender: não basta vir na igreja. E quando no outro dia a gente se encontra com os irmãos e os irmãos dizem assim: irmão, você viu ontem que palavra abençoada? E eu tenho feito diariamente isso, e eu peço para o irmão abençoado: que tema que teve ontem? Como? Não sei. E o texto base que o pastor pregou, qual foi? Não sei. Então nós temos que saber sim, porque não basta ouvir que foi uma palavra abençoada. Nós temos que entender que sempre quando eu saio do culto eu volto para casa e realmente eu vou verificar tudo o que foi pregado. E além disso se aprende muito mais. Por isso que o texto base de Jeremias 29, do versículo 11 ao 13, ele tem como tema: o que Deus pensa sobre mim. Guarde isso. O que Deus pensa sobre mim. E para nós entender um pouco, antes de eu entrar no tema, a verdadeira esperança para o futuro, nessa introdução de Jeremias do 11 ao 13, o Senhor confirma que passaram 70 anos inteiros antes que ele mude o curso da história da Babilônia e de Judá. 70 anos. Somente esse longo período ele cumprirá a promessa que fez ao povo de Judá e os levará de volta à sua terra. E em Jeremias, no 29:10, vocês vão encontrar: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-lo de volta para esse lugar. Nós vamos, o tempo não é grande, mas nós vamos esmiuçar para que vocês entendam o quanto é importante nos dias de hoje, o quanto nós queremos as coisas das nossas maneiras. O dia nós determinamos para Deus, o horário nós determinamos para Deus, mas aqui tem um povo que não foge muito de nós. Nós desobedecemos, não cremos, mas nós queremos que aconteçam as coisas. E no 25, 11 e 12 de Jeremias, nós vamos voltar um pouquinho e nós vamos encontrar exatamente o que o Senhor quer nos dizer nessa palavra. O que Deus fala sobre mim. E o 25:11 diz assim:
toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações serão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Em 2 Crônicas, no capítulo 36, no versículo 21, nós vamos encontrar também o que Deus está nos dizendo sobre os 70 anos. E é importante que a gente leia sobre isso. Por isso que eu pedi um pouquinho para vocês de calma, para que nós possamos ler todos eles. 2 de Crônicas, e quem achou que puderam ler para mim, fazer a gentileza? 2 de Crônicas, o capítulo 36, versículo 21. Se alguém achou, pode ler. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Passa um pouquinho para frente em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Um pouquinho para frente vai encontrar Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Amém? Obrigado. As palavras do Senhor em Jeremias 29:11 que nós lemos, demonstra seu perfeito controle sobre a história de Judá. Ele sabe o que está fazendo, e os seus planos para Judá traz paz e não infortúnios. Ele está preparando um futuro cheio de esperança para o povo. Mesmo sendo verdade que os ilados não considerem a experiência uma bênção, o Senhor que o sofrimento deles não é o destino final. E nós temos que ir raciocinando dentro dessa palavra o que nós realmente no dia a dia, anos após anos, nós fizemos exatamente, e o quanto a igreja do Senhor perece da verdade, o quanto ela perece de nós ter conhecimento, para que nós não passamos 70 anos fazendo o que Judá estava fazendo. Com isso, o Senhor está preparando algo fundamentalmente diferente e agradável para ajudar seu povo. Nesse tempo futuro de esperança, Judá poderá ter outra vez um relacionamento normal com Deus, que nós vemos em 29:12. Eles poderão orar ao Senhor. E quando eu estava fazendo esse trabalho, eu entendi o porquê a terça-feira a gente deixa tudo e a gente vem orar. O porquê que a igreja cresce e porquê que às vezes a igreja paralisa. É por falta de oração. É por falta de nós não entender o que Deus está dizendo. Quando vocês voltarem a orar ao Senhor, e Ele lhes responderá. Quando nós oramos, Deus responde. Orações respondidas são sinal de um bom relacionamento entre Deus e o povo. Nesse tempo futuro de esperança, Judá pode ter outra vez um relacionamento moral com Deus. Nós lemos Jeremias 29:12. Eles poderão orar ao Senhor e Ele responderá. Orações respondidas são um sinal de um bom relacionamento entre Deus e o povo.
significa que Deus os está ouvindo e que eles estão agradando. Vocês podem notar depois que lá no Salmo 6 e o capítulo 9, nós encontraremos isso. São dois, nós vamos ler, porque é interessante o contexto depois de que nós vamos falar sobre isso. Salmos 6 e 9. O que está escrito na palavra do Senhor no Salmo 6, capítulo 9? O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Olha a importância da oração. E o 10 diz: serão humilhados, aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Os teus inimigos, meu irmão, eles recuarão diante de um joelho dobrado, e vai ter vitória, sempre que você entender que não há absolutamente nada na face da terra que não seja a oração que vai vencer teu inimigo. Aleluia. Em 1 Reis, no capítulo 9, versículo 3, também o Senhor vai falar sobre a oração. 1 Reis, no capítulo 9, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrarei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. A época em que o Senhor impediu Jeremias de interceder para o seu povo, eu achei algo tremendo, muito interessante. Deus pede ao profeta que não ore mais. E ele diz: a época que o Senhor impediu Jeremias de interceder para o seu povo será significativa, esquecidas. E Jeremias, no capítulo 6, no versículo 16, nós vamos encontrar onde Deus diz para Jeremias: não ore mais por esse povo. E eu achei algo tremendo dos céus, porque às vezes a gente ora por determinadas coisas e Deus não está ouvindo. Então, Jeremias, no capítulo 7, o versículo 16, nós vamos entrar no tema 7,16. Se alguém achou, pode ler. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. 11:14. E você, diz Jeremias, não ore em favor desse povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. E o 14:11 também diz assim: então o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar desse povo. E o 15:1 diz: então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estiverem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhe mostraria favor. Expulsos da minha presença, que saiam. Então vocês verem que para nós conseguirmos que Deus nos ouça, Ele sempre ouve. Mas a pergunta que eu faço a vocês, diante do que vocês ouviram nessa introdução:
Você tomou decisão algum dia sem consultar a Deus? Guarde para você. Sobre o texto aqui, o Senhor dá ênfase considerável sobre os seus planos imutáveis de trazer paz e não mal, esperança e um futuro. Deus não havia encerrado o seu relacionamento com Judá. Ele se lembrava de suas promessas de restauração. E vocês guardem isso, que lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 ao 10, vocês vão encontrar o que é esse e o que significa imutáveis. Imutáveis significa não muda. Então, diariamente, tomamos muitas decisões. É isso que nós queremos falar essa noite. Nós tomamos decisões. E eu sempre pergunto, eu vou entrar em algo que meus filhos sempre pediram. Por que eu não tomo decisão nenhuma em lugar que eu chego de ir em qualquer igreja? E eu também não tomo decisão de sair da igreja que eu fui até o Senhor. Presta atenção, meus irmãos. Isso é de que vocês guardem para o resto da vida de vocês. Quando eu falo com alguém, que alguém me diz assim: Deus me disse, eu não falo nada. Porque se Deus disse, Ele diz que Ele é imutável, não muda. O que Deus pensa sobre mim? Porque quando eu vou para os lugares, eu oro, e Deus me leva para o lugar que Ele quer. E quando eu vou para esse lugar, eu não olho para homens, eu obedeço a autoridade concedida por Deus nessa igreja que é o pastor Severino em Rosângela. E se Deus trouxe eles aqui, é porque a autoridade está sobre eles. E se a autoridade está sobre eles, eu que estou sentado aí, eu olho a cruz. E quando eu olho a cruz, eu não olho o homem. E para minha família não ser destruída, quando eu olho a cruz, eu não saio da onde Deus me mandou. Sabe por quê? Porque eu já estou indo para 64 anos, mas eu tive 3 filhos. E eles eram adolescentes. E eu não posso ser como criança mais. Com 1, 2, 3, 10 anos na igreja. E que Jesus, Senhor, falou: vocês são como crianças que têm que tomar leite. Vocês têm que ser homens. Vocês têm que ser sacerdotes do lar, para que possam comer comida sólida. Por isso que o Espírito Santo de Deus veio para falar coisas que eu não pude falar a vocês. Mas quando eu for, Ele virá e falará coisas para vocês. É isso que o Senhor está falando nessa noite. Aleluia. O que eu faço com a casa do Senhor? O que eu faço com aquilo que está mexendo dentro de mim, que está prejudicando o andamento da pregação de Deus? O que eu estou fazendo com meus filhos, quando eu, pai, não sou sacerdote suficiente? Não é questão de mandar em mulher, mas é uma questão de nós ir para Provérbios, no capítulo 31, e encontrar que eu e Marlene, nós treinamos qual é a mulher perfeita da Bíblia. A mulher perfeita da Bíblia não é que se submete a homens de tantos horrores que acontecem, mas é aquela que ouve a palavra do Senhor e ela entendeu o que Deus pensa sobre nós, e o casal dirige
para que essas adolescentes não se percam por causa do pai e da mãe. É isso que Deus está dizendo. Se Deus me mandou, Deus não pode me tirar. Ele pode, eu sei que Deus tudo pode, mas se Deus me levou nesse lugar, não são homens, não são coisas pequenas, não são coisas que o inferno tem usado os ouvidos ou a boca das pessoas na própria igreja do Senhor para tirarem ministérios abençoados, ser destruídos, porque ainda acontece que muitas pessoas não estão tendo conhecimento da Bíblia. Eu fico muito triste quando eu olho uma pessoa que está anos e anos, não consegue entender dentro do plano de Deus, no Provérbios 16:13, que diz: consagre ao Senhor todos os teus planos, e eles serão bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Quando nós entendemos isso, nós formaremos congregações fortes, nós formaremos casas fortes, formaremos homens hoje que eu tenho visto que, infelizmente, estamos criando uma geração de homens fracos, nós estamos criando uma geração de adolescentes, mulheres e mães fracas, porque nós temos o dever de falar a verdade, mesmo que eu, como uma criança, me sinto revoltado. E em Romanos capítulo 12 diz que Deus, que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Se eu entendo isso, é boa, agradável e perfeita, então hoje nós vamos compreender o que Deus pensa a nosso respeito. E por que eu estou dizendo isso? Porque está vindo uma leva de crianças e jovens adolescentes, e que nós teremos que fazer eles fortes. Num mundo que tem de tudo, num mundo que está tudo fácil, um mundo que os pais não falam, não tem tempo, não levantarem e abrirem a palavra do Senhor e tomar café. Hoje o crente não ora mais pelo café, ele não ora pelo almoço, ele não ora pela janta, ele não ensina o filho de Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho do Senhor, e quando ela for velha não se desviará. Meus irmãos, Deus, Ele deseja realizar o desejo do nosso coração. Pensa que coisa maravilhosa isso. Mas Ele fará isso do jeito dele, não é do nosso jeito, não é como eu quero. A igreja não pode ser como eu quero. E uma das coisas, meus irmãos, que eu nunca lutei em igreja foi lutar por cargos na igreja. Nunca lutei. Eu nunca desrespeitei minhas autoridades. Aleluia. Nunca. Sabe por quê? Porque se vocês forem lá em João 6,44 e o 43 me chamou a atenção, que Jesus, Ele diz assim: parem de me criticar. João 6,43, Jesus diz: parem de me criticar. E no 44 ele diz que Ele atrai. A Bíblia, ela é tão maravilhosa quando nós usamos ela. Quando nós começamos a entendê-la, porque nós estamos falando com o próprio Deus. E eu fiquei muito assim, pensando comigo: Deus, olha que lindo,
Jesus é lindo. Eu não quero que vocês saiam daqui como vocês entraram. Eu quero que o coração de vocês, ele seja um coração tão grato ao Senhor, mas tão grato ao Senhor. Sabe por quê? Porque no 44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, olha que palavra, não o atrair. Tem tempos que quando eu leio a Bíblia eu fico chorando. Eu choro quando leio a Bíblia, porque é algo tão maravilhoso que ele diz assim: olha, ninguém foi te buscar, fui eu que te atraí para meu filho, e eu estarei no último dia. Meus irmãos, vocês foram atraídos pelo Senhor. Em 8 bilhões de pessoas, vocês são privilegiadíssimos. Privilegiados, parem para pensar. Eu fico pensando, eu ando na rua, no carro, ando a pé, eu digo: Senhor, o Senhor me escolheu. Em 8 bilhões de pessoas, o Senhor escolheu minha esposa, a Marlene. O Senhor escolheu meus filhos maravilhosos, Taylor, Robson e Liz. Senhor, o Senhor escolheu a esposa para o meu filho. O Senhor escolheu um menino maravilhoso para minha filha. Sabe por quê? Porque nós estamos falando o que Deus pensa de mim. E o item 2 que eu coloquei aqui: não adianta apenas entender isso. É preciso orar. Você tem orado? Mas o teu orar é vir na terça-feira e não entender absolutamente nada do que tu orou? É preciso orar e invocar o Senhor, como diz no verso 12. E eu coloquei uma pergunta: com que frequência você tem orado e invocado o Senhor? Com que frequência? Se o Senhor diz em Jeremias 29:11, eu sei os pensamentos que eu tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para que você possa ter uma esperança e um futuro. É o que diz na minha versão. Eu sei os pensamentos que eu tenho para vós, para mim, para vocês. Quando você ora, quando você clama, o que você tem feito, meu irmão, nas dificuldades? O que você tem feito nas suas aflições? O que tu tem feito na tua área familiar? Para que você possa, as pessoas olharem todos os dias aonde você está e dizer assim: puxa, o que tem de espetacular nessa mulher, nesse homem, que a família deles é perfeita. E nós sabemos que não é perfeito. O que eu faço então dentro que seu Deus diz? O que Deus pensa sobre mim? O que as pessoas pensam sobre mim? Se eu digo que eu sou imagem e semelhança de Deus, que unção que tu leva? Essas cadeiras, elas não é para estar assim, e elas não ficarão assim. Aleluia. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Ah, não. Vocês podem ter certeza.
Sempre que houver uma luta, foi um ensino que eu tenho dito e ensinei meus filhos. Quando tem luta, é porque o inferno percebeu que Deus está trazendo uma grande vitória para esse lugar. E ele sabe disso. Ele quer paralisar. Ele quer dizer para os membros dessa igreja que não vai acontecer. Você viu o que está acontecendo, quer colocar no vosso coração, e sabe o que está dizendo? O que Deus está dizendo? Vai ser muito maior que vocês imaginam. A igreja Betel missionária do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esses lugares aqui não vai ter um desse aqui. Não vai. Eu creio nisso. Eu creio porque se eu não entender o Deus de Israel que eu sirvo, se eu não entender o que o mesmo Deus dá o único Filho por todos nós nos atrai, entrega o Espírito Santo de Deus, e que nós somos ungidos para que possamos falar da palavra de Deus. E eu leio a Bíblia a 10ª vez que estou lendo a Bíblia, e se não entender que Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que sara, o mesmo Deus que traz crianças, traz jovens, traz adolescentes, é o mesmo Deus que trará milhares de casais nessa igreja e que servirão a igreja Betel missionária em pouco tempo. Vocês creem nisso? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o que Deus tem feito para nós? Tudo. E o terceiro ponto: é necessário uma entrega total. Se não tiver entrega total, não tem obra. Não tem obra. Muitas vezes, quando a gente é convidado, de repente vai lá e tem uma pessoa para levar a palavra. Eu imagino aquela pessoa que está lá, aquele casal, milhares e milhares de pessoas naquele lugar. Porque ele disse: não fui eu que escrevi Jeremias, mas foi Deus. Ele disse: eu sei os pensamentos que eu tenho para vós. Que pensamento que nós temos? Nós temos pensamentos que não vai acontecer. O Deus que nós servimos é um Deus que eu falei ontem à tarde com a senhora que veio de Erechim para cá, e nós oramos por ela. Ontem o céu, ele ficou feliz, alegre, porque não tem tempo, não tem chuva. Nós temos sim que fazer o que o Senhor disse em Mateus 10:8, que foi esse Deus que Ele nos deu a graça, Ele nos ungiu para que nós levássemos para as pessoas que precisam o que Ele nos deu de graça. E nós temos que começar a fazer isso, o pastor Severino, Rosângela, e eu sei que o pastor Severino tem feito muito isso. É por isso que quando a gente comenta sobre uma autoridade espiritual, eu falo sempre assim: toda pessoa que fala da autoridade espiritual não fala do pastor da igreja nem da pastora da igreja, ele está falando do próprio Deus, porque quem colocou a autoridade espiritual na igreja foi Deus, então Ele é o culpado, e Deus nunca será o culpado. É necessário uma entrega total e genuína. E vocês podem ali
em Jeremias, no 29:13, e nós vamos encontrar que está escrito: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Agora vocês vão me ajudar. Eu vou falar e vocês vão repetir. Vocês me procurarão. Vocês me procurarão. E me acharão. E me acharão. Quando me procurarem. Quando me procurarem. De todo. De todo. O coração. Coração. Eu estou concluindo. E eu fiz uma pergunta e eu pus uma outra pergunta. O que tem impedido você de se entregar totalmente ao Senhor? O que tem te impedido? O que tem impedido de quando tu ora aqui dizer: não vou encerrar o ano sem trazer um casal para essa igreja? Mas não é você. Senhor, onde está essa família? E não para até que alguém vai chegar para você trazer aqui. Se você foi atraído por Deus para que Jesus, do João 16,15, o que diz em João 16,15? Não foi você que me atraiu. E muitos dizem: não, você quer receber Jesus? Eu creio que está certo. Eu creio que está certo. Porque desde que a pessoa vem para Jesus, não tem problema. Ela recebeu Jesus através de um convite. Mas eu amo o que está escrito em João 16,15, que eu falo para as pessoas. João 16,15, que diz, ou 15,16, acho que é o 15,16. Não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi, para que ide de frutos, e que esses frutos não se percam, e tudo que tu pedires em meu nome, eu te darei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que tem impedido de você entregar totalmente ao Senhor? Se Ele já te atraiu, se Ele te buscou, quantas pessoas estão tentando suicídio? Quantas pessoas estão usando remédios e mais remédios de depressão? Ah, não é depressão, a depressão, ok. Pode usar, mas eu conheço muitas pessoas que hoje não usam mais nada. Aleluia. Sabe por quê? Porque se nós formos para Atos 10:38, vocês vão ver que em Atos 10:38 diz que quando Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder, e que ele andava por todos os lugares curando todos os oprimidos do diabo. Nós temos que ter esse conhecimento de ir lá e falar para as pessoas sobre isso. Meus irmãos, não faça nada sem consultar a Deus. Porque a palavra de Deus falou sobre isso. Quantas pessoas dentro da igreja do Senhor tendo problemas familiares, quantos problemas no mundo espiritual, no mundo financeiro e na área física,
por não entenderem que tem que orar ao Senhor e esperar no Senhor. E a conclusão que eu coloquei dessa palavra, desse tema, de Jeremias 29, 11 e 13, o que Deus pensa sobre mim, é que muitas vezes pedimos coisas a Deus, mas quase nunca queremos fazer o que Ele nos orienta em Sua palavra. Escute, aqui tem tudo o que você imaginar para você enfrentar esse mundo tenebroso, esse mundo que a Bíblia diz já entre vós o maligno. Tem um Deus disposto a fazer que o reino dele, você vá até o inferno, busque pessoas e você possa povoar o céu. Então muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, mas quase nunca queremos fazer o que Ele nos orienta em Sua palavra. Precisamos entender definitivamente que o Pai deseja fazer a vontade dos seus filhos, mas como Pai, Ele precisa primeiro nos ensinar, e é por isso que Ele fará tudo do jeito dele. Amém. Não faça do vosso jeito, vai dar errado. Vai dar errado. Porque o Pai sempre sabe o que é melhor para seus filhos, mesmo os filhos não compreendendo. Nós temos filhos, e o que eu entendi mais lindo, o que como pai eu entendi dos meus filhos, foi que não foi dinheiro, não foi fortuna. Sabe o que foi? Foi o dia que meus filhos falaram: pai, muito obrigado por o Senhor nunca ter usado a emoção. Muito obrigado pelo Senhor dizer assim: tá bom, pai, eu já sei, no capítulo tal, versículo tal, está escrito. Obrigado, pai, por o Senhor ter usado a razão. O que Deus pensa sobre mim é exatamente isso. Vai dar errado. Eu quero uma igreja totalmente lotada, mas sem palavra. Eu quero ser rico porque é pregado a prosperidade vai dar certo. Amém. Eu sei que se eu obedecer ao meu Pai que está nos céus, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Eu vou encerrar. Então precisamos entender definitivamente que o Pai deseja fazer a vontade de seus filhos, mas como Pai Ele precisa primeiro você ensinar. Você está disposto a entender que nós precisamos de ensinamento da palavra de Deus para que nós possamos ser melhor? Ou eu sou aquele que penso que eu sei tudo, conheço tudo? Você pode ser o melhor empresário do mundo, pode ser. Você pode ser bem sucedido de todas as formas. Se você não entender e não for ensinado na palavra de Deus, vocês vão ter algo triste. Por que pessoas saem das igrejas? Porque elas não querem ser ensinadas. Elas não querem aprender. E é por isso que Ele fará tudo do jeito dele. Porque o Pai sempre quer o melhor para seus filhos. Filhos, mesmo os filhos não compreendendo. Então, amadureçamos e saibamos entender que o Pai
o Pai espera de nós? Primeira coisa, amor. Aonde não tem amor, não vai nunca funcionar. Aonde não tem a esperança, olha a esperança, eu tenho uma esperança, mas a minha esperança é que eu tenho certeza absoluta que eu trabalho todos os dias, eu ensino todos os dias a palavra, porque a Nova Jerusalém está pronta. O teu alvo é qual? O que tu tem pensado? Nesse mundo? Ou você tem ensinado sobre a Nova Jerusalém, que ela existe? Primeiro, amor. Segundo, esperança. A terceira e quarta, honra e serviço. Quando entendemos isso, meus irmãos, nós estaremos no caminho correto. E o caminho correto é o caminho do Senhor. Amém. E não há outro caminho, se não for o caminho do Senhor. E tem uma palavra para me encerrar. Enquanto você obedecer a Deus, creiam, o inferno pode se levantar, mas ele jamais vencerá na tua casa, ele jamais vencerá com teus filhos, ele jamais vencerá na área espiritual, porque nós temos que ter o conhecimento e sabedoria do alto. Você, quando aprender de Gênesis e Apocalipse, essa é uma outra parte sobre dízimo e oferta, mas eu desconheço e eu desafio uma família que está dentro da igreja, obedecendo, que é dizimista, ofertante, fiel, que vai faltar o pão e vai faltar o trabalho. O grande problema é que nós somos ladrão do Senhor. E Deus diz, vocês roubam desde os tempos dos nossos pais os dízimos das ofertas. Faz parte do decreto que Deus deu, que na nossa obediência não vai faltar o pão, não vai faltar o trabalho. Nós não dependemos de prefeito, nós não dependemos de governador e nem de presidente da república. A minha força está no meu Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluia. E na área física, eu sempre disse para as pessoas: querem ficar doente? Mas você não é uma pessoa. Não, se tu quer ficar doente, se fica. Mas eu cuido do templo do Espírito Santo. Eu sei o que eu tenho que fazer para que meu corpo seja sadio. É cuidá-lo. Eu cuido, eu amo ele. Então, o dia que nós entendemos isso, vocês vão entender por que a igreja é forte, por que uma casa é forte. Amém? Amém. Fiquem de pé, em nome de Jesus.